Você já parou para ler o rótulo de tudo que compra? A cor vibrante do azeite, o frescor do leite, o peso da carne moída. Confiamos no que vemos. Mas e se, para milhões de pessoas, o que chega ao prato não for exatamente o que parece? Eu sou Natane Cavalcante Pedroso e nesse podcast para a disciplina de Recursos Alimentares da Faculdade de Saúde Pública da USP, vamos falar sobre um problema silencioso, mas extremamente grave: a fraude alimentar. A fraude alimentar não é apenas um jeitinho comercial ou um erro de etiqueta. É um crime, e quando esse crime cruza o caminho da vulnerabilidade social, as consequências deixam de ser financeiras e passam a ser vitais. A fraude alimentar acontece quando um alimento é adulterado, substituído ou falsificado de forma intencional para gerar lucro. Esse tipo de prática afeta a segurança alimentar global e compromete a confiança no que consumimos. Ela pode acontecer de 3 formas principais: a substituição, que troca um produto por outro mais barato; a adulteração, que adiciona substâncias como água no leite; e a falsificação, que usa marcas e selos falsos. Globalmente, estimativas indicam que cerca de 10% dos alimentos comercializados podem estar sujeitos a fraudes. No Brasil, o problema também é frequente. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mostram apreensões constantes de produtos irregulares, principalmente azeites, leites e carnes. Além disso, a desigualdade social agrava esse cenário. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisas em Soberania e Segurança Alimentar, em 2022, cerca de 33 milhões de brasileiros viviam em situação de insegurança alimentar grave. Isso mostra como a fraude alimentar está diretamente ligada à saúde pública e à segurança alimentar. Diante desse cenário, surgem algumas perguntas importantes. Quais são os principais desafios? A fiscalização ainda é limitada, as cadeias de produção são complexas e o lucro com esse tipo de fraude é alto, o que dificulta o combate. E quem é mais afetado? Principalmente pessoas de baixa renda que precisam priorizar o preço e acabam mais expostas a produtos de baixa qualidade. Mas no Brasil, essa desigualdade vai além da renda. Estudos da Universidade de São Paulo mostram que populações negras e periféricas têm maior risco de insegurança alimentar e, consequentemente, maior exposição a alimentos de baixa qualidade. Mas e aí? Existe conflito de interesse? Sim. Enquanto parte da indústria busca reduzir custos, os órgãos de fiscalização nem sempre têm estrutura suficiente para agir de forma eficaz. E quais são os impactos na saúde? Eles são sérios e muitas vezes invisíveis. A fraude alimentar pode causar alergias, intoxicações e até desnutrição, além de aumentar o risco de doenças crônicas ao longo do tempo. Esse problema não é apenas teórico, ele já aconteceu várias vezes. Um exemplo marcante no Brasil foi a Operação Carne Fraca, que revelou irregularidades na produção de carnes. Outro caso comum envolve azeites adulterados com óleo vegetal, frequentemente apreendidos por órgãos de fiscalização. Do ponto de vista científico, alimentos adulterados podem ter menos valor nutricional e até conter substâncias prejudiciais à saúde. Ou seja, a pessoa come, mas não se nutre. É o que os especialistas chamam de fome oculta. E esse problema pode ser ainda mais profundo. Pesquisadores usam o termo nutricídio para descrever uma realidade em que populações vulneráveis até conseguem comer, mas não têm acesso a alimentos de qualidade. Diante disso, como podemos avançar? Primeiro, é essencial fortalecer a fiscalização, garantindo que ela alcance todas as regiões. Segundo, investir em educação alimentar. Saber ler rótulos pode ser uma forma de proteção. Terceiro, ampliar políticas públicas que garantam acesso a alimentos seguros e de qualidade. Além disso, novas tecnologias podem ajudar, como sistemas de rastreabilidade e o uso de blockchain para acompanhar a origem dos alimentos. E por fim, é importante repensar todo o sistema alimentar, do campo ao prato, para torná-lo mais transparente e justo. E voltamos para a pergunta inicial: e se o que chega ao seu prato não for o que parece? Para milhões de pessoas, essa já é uma realidade. A fraude alimentar não é apenas um problema técnico. Ela também representa uma violação do direito à alimentação adequada. Combater esse problema exige informação, políticas eficazes e responsabilidade coletiva, porque no fim, garantir alimento de verdade é garantir dignidade. Obrigada por acompanhar